Atos capítulo 8. Vou ser bem breve nessa parte aqui, mas só para constar. Interessante que no capítulo 8, verso 1, como nós lemos aqui, os discípulos saem numa missão por conta da perseguição que o Saulo começou. E isso é quando se cumpre algo que Jesus disse no capítulo 1, verso 8. No capítulo 1, verso 8, vocês lembram? Jesus diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E ele profetiza esse fato que acontece. Olha que interessante. Então no capítulo 1, 8, Jesus profetiza, declara. E no capítulo 8, 1, acontece. Sabe o que significa isso? Não tenho a menor ideia também, mas é interessante. Os estudiosos vão pesquisar para ver por que isso. Quem gosta da numerologia bíblica, eu não me atenho, não ligo muito para esses detalhes, eu gosto do poder do Espírito. Mas o que é interessante com certeza, se você for estudar e ver, o pastor Ronaldo, quando ele vier aqui, a gente pergunta para ele, interessante, capítulo 8, capítulo 8, 1. E aí o que acontece aqui é que o Saulo começa a perseguir a igreja. Para quem não sabe, Saulo é quem depois se torna o apóstolo Paulo. E era um judeu convicto, um judeu fundamentalista, ortodoxo. E ele, como todos os judeus, os líderes estavam muito bravos ali com Jesus, com aquela história toda. Ele também toma isso no sangue dele e sai com muito fervor perseguindo a igreja. E como nós lemos aqui, essa perseguição faz a igreja avançar. Essa perseguição que num primeiro momento foi terrível ali para eles, tira eles do conforto. Essa perseguição que Saulo começou ali na igreja, isso causa uma dispersão na igreja. A igreja que estava concentrada ali em Jerusalém, ela começa a sair, ela vai embora. Como a gente leu aqui, os apóstolos permaneceram, mas todos os discípulos deles, que foram muitos, as pessoas que andavam com eles ali, que ouviam Jesus falar, enfim, todas aquelas pessoas se tornaram discípulos e os apóstolos permaneceram, mas os discípulos foram embora, foram por conta da perseguição, saíram e começou a primeira igreja transcultural, começaram a ir para outras nações, para outras cidades e foram embora pregando o evangelho. A perseguição fez isso. Olha que interessante. Não foi um plano, nem um projeto que alguém recebeu de Deus. Foi uma perseguição que fez eles saírem do lugar. Olha que interessante isso. Sabe o que isso significa para nós, queridos? Que nem toda perseguição ou nem todo o deserto que a gente passa, porque aqueles discípulos provavelmente estavam entendendo aquilo. Puxa, mas que coisa é essa? Estavam tão bom aqui, a gente curando enfermos, fazendo milagres, e tantas coisas boas acontecendo, e agora esse Saulo se levanta contra nós e vem perseguir. O que está acontecendo? Senhor, dá um jeito nesse Saulo aí, porque ele está perseguindo a gente não consegue ficar aqui quietinho, dentro do nosso conforto, gostoso, dentro de Jerusalém, e fazendo o que a gente já está fazendo há muito tempo, e a gente quer continuar para sempre aqui. Não, Deus permitiu uma perseguição, e essa perseguição fez acontecer coisas extraordinárias nas vidas deles. Esse deserto que talvez você esteja passando, meu irmão, essa situação que você talvez esteja passando, ou nos momentos que você passar, não se assusta não. Pode ser impactante, dói, é difícil, realmente, deserto dói mesmo, ninguém quer. Mas Deus pode fazer coisas extraordinárias com você através desses processos. Coisas que você nem imagina para onde Ele vai te levar e o que Ele vai fazer. Basta crer, confiar e seguir o caminho. Amém? E aí, do verso 4, no verso 4 diz assim: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Filipe
Olha que legal, começam a aparecer pessoas aqui novas. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam as vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve uma grande alegria naquela cidade. Bom, Filipe, para a gente entender, ele era um diácono. O que aconteceu no capítulo 6 é que os apóstolos, eles começaram a ter muito trabalho administrativo para fazer, porque todo mundo começou a doar as coisas ali, era a igreja começando. Então começaram as ofertas ali, as coisas eram comuns, o pessoal vendia até casa e dava, porque era o começo da igreja, e isso tudo causou uma necessidade administrativa. Então os apóstolos falaram, para. Eu estou fora disso, esse não é meu chamado. O que eu quero fazer é pregar o evangelho, liberar o poder de Deus, gerar mais discípulos, e esse é meu papel. Eu não quero cuidar disso aqui não. Vamos fazer o seguinte, vamos montar um time aqui de diáconos, e eles vão cuidar dessas coisas. E colocaram 7 homens como diáconos. Desses 7 homens, 2 eram os principais, que eram Estevão, que o Estevão morre aqui no último versículo do capítulo 7. Ele confronta lá os líderes religiosos ali, e eles vão matar ele apedrejado, e Deus nem permite ali ele sofrer, porque ele fala, Senhor, eu te entrego o meu espírito. E aí ele fala assim ainda, Senhor, perdoa eles estão me apedrejando aqui, mas eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo, e Deus recebe ele. E era um dos principais, o Estevão, e o Filipe também, um dos principais diáconos. Mas além de diácono, o Filipe era um baita de um evangelista, cheio do poder de Deus, cheio de unção. E o Filipe vai para Samaria, ficava no norte de Jerusalém, uma grande barreira cultural que tinha ali. O Filipe... o povo de Samaria era um povo que o povo judeu não tinha não gostava muito deles, não tinha muita afinidade com eles, não era um povo que eles não consideravam eles consideravam como impuros, porque era um povo misturado, eles misturaram judeus com gentios, e aí gerou toda uma geração. Isso aconteceu lá atrás. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque esses detalhes são muito legais para você aprender, e eles estão todos lá nos vídeos do podcast do pastor Misael e do pastor Ronaldo. Tem muita riqueza, muitos detalhes, são legais de história, de teologia para conhecer. Mas aconteceu alguma coisa que fez com que aquele povo se misturasse com o gentio, o povo judeu e gentio. Então eles foram separados, então ficou o povo do norte, era o povo de Samaria, e o povo de Jerusalém não se misturava muito com eles. E aí o Filipe vai para lá. O Filipe, os judeus não gostavam dos gentios, nem os gentios dos judeus, mas o Filipe vai para lá e quebra uma baita de uma barreira cultural, e ele mesmo assim vai lá e vai pregar o evangelho. E a gente leu aqui o que aconteceu. O povo ficou maravilhado com a mensagem, impactado com aquela mensagem, e houve muita alegria naquela cidade. No verso 9, acontece, eu não vou ler aqui, do verso 9 ao 13, você pode depois ver isso. Tem um feiticeiro que é convertido. O feiticeiro, ele era bem famoso ali, o feiticeiro era muito famoso, porque ele fazia lá sinais, maravilhas. Então toda a sociedade admirava muito ele. Mas aí esse chamava Simão, e o Simão fica impactado com a mensagem de Filipe, e quando ele vê o poder que tinha ali no Filipe, e ele achava que aquilo, ele não sabia exatamente o que era, ele fica admirado. E aí ele aceita Jesus e começa também a fazer parte, começa a seguir Filipe. Ele vai atrás de Filipe, por onde Filipe ia. E aí ele resolve até comprar aquele poder e falar para o Filipe, Filipe, eu quero, quanto que é, como que faz? Eu quero comprar isso, eu pago. E aí o Pedrão bravo, já dá uma repreendida nele, fala para ele, você
que você e toda essa podridão sua, vocês vão morrer, você e a sua podridão toda, e começa a amaldiçoar ele, e o rapaz não peita ele não, o Simão bate a orelha lá para o Pedro e fala, não, perdão, ora por mim aí para que essa coisa toda que você disse não aconteça comigo não. Então eles estavam no momento, queridos, que eles estavam impactando Samaria de uma forma poderosíssima, muita coisa. A gente está falando aqui, eu estou resumindo para ser rápido, para a gente ir direto para o ponto central da mensagem, mas eu estou querendo mostrar que era muita coisa acontecendo numa região só. É muita coisa acontecendo, muito milagre, muito sinal. A gente não vai ler os detalhes, mas lê o capítulo 8, depois você vai ver que era um rebuliço acontecendo ali naquela região toda, em Samaria. E do verso 14 ao verso 15 acontece, olha a que ponto chegou esse mover do Espírito Santo ali. No verso 14 diz assim, quando os apóstolos, os que estavam lá em Jerusalém, quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. E aí, depois você vai ver aqui que acontece um mover tremendo, que os estudiosos até chamam de o Pentecoste samaritano, porque foi um mover tremendo ali, muito milagre, muito sinal aconteceu e tal. Mas aí, queridos, tem uma parte aqui que é tremenda, que é a última parte aqui do capítulo 8. E eu queria que você não apenas ouvisse, mas eu queria que você mergulhasse nessa história comigo agora. Porque todo mundo já conhece essa história, pelo menos boa parte. Quem já leu a Bíblia, já leu o livro de Atos, que é aquela parte lá do eunuco, em que Filipe está pelo caminho e... Mas isso aqui é demais, gente. Isso aqui é demais, é muito impactante. Eu acordei madrugadas pensando nisso aqui, porque é a mistura. Isso aqui é quando você vê a mistura da operação do céu, do Espírito Santo com os homens e a igreja. É a mistura que move o mundo, é a mistura perfeita. É o céu, o Espírito Santo, a igreja e a sociedade. E é algo tremendo que acontece aqui, que a gente, às vezes, a gente vai só lendo, principalmente quando a gente vai seguir um plano de leitura, que a gente vai lendo, a gente passa por tesouros, como nós cantamos aqui, a gente passa por tesouros enormes, sem ser impactado, sem se alimentar. Então eu queria te convidar a mergulhar nessa história comigo. Eu queria que você viesse comigo, você... Sabe, imagina um filme acontecendo, fecha seus olhos e imagina, sabe, você lá na cena, junto com o Filipe ali, e andando. No verso 26, fala assim, já começa de uma forma tremenda. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o sul, para a entrada no deserto, que liga Jerusalém a Gaza. E Filipe partiu e encontrou no caminho um oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém participar da adoração. Então, até aqui. Bom, primeiro ponto aqui, queridos, o Filipe está na rotina dele. Você não vê aqui que o Filipe, assim, a Bíblia não dá um detalhe do que o Filipe estava fazendo. Não fala se o Filipe estava no templo orando, se ele estava pregando a palavra, se ele estava... Não fala nada. Sabe por quê? Porque é irrelevante. O Filipe só tinha que ter ouvidos para o Espírito Santo. Nada além disso. Sabe o que isso quer dizer? Que você não precisa fazer nada para ser usado pelo Espírito Santo. Na sua rotina, se você der ouvidos... Ele fala com você, Ele te dá comandos, Ele conduz a tua vida. Se na tua rotina do dia a dia, simplesmente você der ouvidos
a diferença entre a nossa vida e a vida do Filipe é que a gente anda ocupado. E o Filipe andava ligado no Espírito. Se o Filipe tivesse muito ocupado como nós somos ocupados, provavelmente o Espírito Santo ia dizer para ele: vai lá para o sul. E ele não ia nem ouvir, nem perceber, porque ele estava muito ocupado com as coisas que ele estava fazendo ali em Samaria. Afinal de contas, o negócio estava pegando fogo, estava impactando. Mas o Filipe não estava preocupado com o que estava acontecendo ali. Ele estava preocupado com a voz do Espírito Santo. Você já parou para pensar na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Se durante toda a sua vida até hoje, em todo momento, se você tivesse em todo o tempo ficado com os ouvidos atentos ao Espírito Santo, e mesmo que você não acertasse todas as vezes, mas que pelo menos boa parte das vezes você tivesse escutado direitinho do Espírito Santo o que era para fazer, já parou para pensar como estaria a sua vida? Como estaria a minha vida? O outro ponto é que o Filipe, além da sensibilidade dos ouvidos, ele se dispõe. Ele nem pestaneja, ele poderia falar: não, essa voz não pode ser de Deus. Está tão bom aqui, está acontecendo. Imagina a gente estar aqui e começa aqui paralítico ser curado, e milagres acontecendo, e aquele poder de Deus, e aquela unção concentrada do Espírito Santo. E aí Deus chega aqui e fala assim: olha, você precisa ir lá para a cidade, não sei de onde nada acontece, não tem nada lá, mas eu tenho um plano para você lá. Provavelmente a gente ia falar: não, isso não é de Deus não, com certeza, isso aí é o diabo tentando me tirar do foco, porque está tão bom aqui, coisas acontecendo, está gostoso aqui, para que eu vou? Filipe nem pestanejou, simplesmente ele ouviu a voz do Espírito pela sensibilidade, por ouvidos abertos ao Espírito, e foi embora. Saiu da zona de conforto dele, ele obedeceu e mudou de plano. Depois no verso 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou: Senhor, compreende o que lê? O Senhor compreende o que lê? Olha que interessante isso. Eu fico imaginando o Filipe, porque ele já tinha visto a carruagem, porque ele estava até ouvindo o homem falar, o homem ler e citar Isaías, mas ele estava andando. Eu fico imaginando, porque aqui é uma mistura ali, está o Filipe representando a igreja, o homem ali representando a sociedade, o Espírito Santo agindo, os anjos deviam estar ali. Eu fico imaginando essa cena acontecendo espiritualmente, e o Filipe caminhando, e a carruagem andando, e o Espírito falou: meu filho, corre, vai, anda aí, alcança lá, você vai ficar andando atrás da carruagem, vai, aperta o passo, tenha intenção, não fique encostado. Nós somos às vezes assim, queridos, igual o Filipe. Quando a gente consegue com muito esforço, por um milagre que Deus grita, berra e dança na nossa frente para chamar atenção, aí a gente entende o comando, mas fica esperando alguma coisa, algum sinal, alguma coisa. Os anjos estavam ali, tinham um propósito, o homem estava ali para ouvir. Você já parou, você já passou por isso alguma vez? Você está em algum lugar e aí Deus incomoda seu coração para você falar com aquela pessoa, para você oferecer uma oração, ou para você falar qualquer coisa para ela, e você nunca viu a pessoa na vida, e aí você fica começa naquela guerra igual o Filipe. E agora? Corro, alcança a carruagem, ou fico aqui esperando o que Deus vai fazer? Vou, não vou? Eu já passei por isso várias vezes, de ficar ali naquela situação, e o Espírito Santo e algumas vezes nem fui, nem tive coragem de ir lá encarar e oferecer: olha, Deus está me incomodando aqui para fazer uma oração por você, posso? Se não puder, tudo bem, mas eu vou te oferecer, posso? Olha, Deus está me dando uma palavra aqui para falar para você, posso fazer isso por você? Aí o Espírito Santo,
um empurrão no Filipe, e o Filipe foi lá. E do verso 34 ao 35, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava... vamos ler o que o profeta estava lendo aqui no verso 32? Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado, e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. O que era simples para o Filipe, o que era o básico para o Filipe, era algo profundo para aquele homem. O que para o Filipe era uma coisa básica, que ele sentou e começou a falar com ele, para aquele homem era uma coisa profunda, que estava movendo o coração dele, que ele estava ansioso por receber aquilo. Era muita novidade para aquele homem. Quantas vezes, queridos, nós tivemos oportunidade de levar uma baita do que é simples e básico para nós, do que é rudimentar, do que é o básico. Nós tivemos chance de falar, e essa coisa básica para nós seria tão impactante para uma pessoa, seria transformador, é o que ela precisaria ouvir naquele momento, naquela hora que o Espírito Santo estava preparando, naquele momento em que o céu estava operando entre a igreja e a terra, e a gente não faz. Eu fico imaginando o coração do Espírito Santo ali, olhando a situação, esperando. A Bíblia diz que os anjos são nossos espectadores, e os anjos olhando, agora vai, agora vai. E a gente decide não ir porque a nossa cabeça está ocupada com alguma coisa, ou porque a gente não está prestando atenção. Deus já estava preparando o coração daquele homem para receber. O Espírito Santo já estava movendo o coração daquele homem, deixando ele com muita sede para esse encontro, porque Deus ia promover esse encontro. O Espírito Santo, queridos, está trabalhando na vida de diversas pessoas que você não tem a menor ideia de quem é. O Espírito Santo está se movendo na vida de pessoas da sua faculdade, da sua escola, do seu trabalho, da vizinhança, da rua, de onde for. Deus está se movendo nos corações de pessoas, e elas nem sabem disso. E parte do processo da transformação da vida dessa pessoa é o encontro com você. Você vai encontrar com elas, em algum momento. E nesse momento do encontro, os anjos que fazem festa no céu por um pecador que se arrependa, que são espectadores nossos, eles estão ali na expectativa, esperando a sua ação e o Espírito Santo movendo. E se a gente continuar com a nossa cabeça focada em qualquer coisa, e os nossos ouvidos fechados ao Espírito Santo, aquela pessoa vai seguir na carruagem dela, para a vida dela, cheia de dúvidas, e assim vai continuar, até que Deus prepare novamente alguma coisa para acontecer. Eu lembro que eu tinha 31 anos, e fui espírita, macumbeiro, e estava tocando a minha vida, e no dia do meu aniversário, foi dia do meu aniversário, eu lembro que foi dia 25 de setembro de 2001, eu resolvi comprar uma Bíblia, porque eu achava que eu era de Deus, eu achava que eu andava com Deus, que eu era bonzinho, aquela coisa toda, nunca matei ninguém e tal, e eu não tenho uma Bíblia, eu vou comprar uma Bíblia. E fui numa lojinha, comprei uma Bíblia, e depois não conseguia entender, aí perguntei para a moça da loja, que era de artigos evangélicos, ela falou: olha, ela foi bem evangelista, assim, bem... Eu falei: como é que lê a Bíblia? Ela falou: você abre na primeira página, vai lendo até a última. Então, tá bom, vou fazer assim então. Ela falou: só faz o seguinte, antes de você começar a ler, você põe a mão na Bíblia e fala com Deus. Não precisa orar nada, não. Ela falou: não precisa rezar nada, não. Não reza, não. Ela falou: você só põe a mão na Bíblia e pede para Deus falar com você do que está escrito ali. Porque se o Espírito Santo não falar com você, você não vai entender nada. Eu falei: tá bom.
E fiz como ela disse, coloquei a mão na Bíblia e pedi para o Espírito Santo, que não tinha a menor ideia do que era, falar comigo. E aí, comecei a ler e fui lendo. Isso foi setembro, outubro. Quando foi no feriado de 15 de novembro, eu fui para a praia, machuquei a coluna e fui fazer fisioterapia. E quando eu estava lá na fisioterapia, eu não gosto de ficar quieto, e o ambiente silencioso. E aí eu falei para o fisioterapeuta, eu falei, você viu o negócio aí do 11 de setembro, que foi naquele ano, né, que aconteceu? Você viu o negócio do 11 de setembro? Ele, vi. Eu falei, sabia que tudo isso, a Bíblia fala disso? Não sei aonde, mas sabia que a Bíblia fala disso? Aí ele deu uma antenada, ele falou, fala, você lê a Bíblia? Eu falei, leio. Aí ele falou, mas você tem dúvida? Eu falei, meu Deus, eu tenho uma tonelada de dúvida. Ele falou, eu posso te ajudar nisso. E era o Daniel, nosso presbítero Daniel, que me discipulou, foi meu Felipe, e me tirou todas as minhas dúvidas e me conduziu, e hoje eu estou aqui. Sabe por quê, irmãos, que eu estou aqui? Porque alguém estava atento ao Espírito Santo. Porque se o Daniel não tivesse atento ao Espírito Santo naquele momento, ele poderia estar preocupado com as coisas da vida, com as preocupações, ele poderia estar super preocupado e, enfim, e estar ali trabalhando, e falar, esse cara fica falando, fica quieto aí, vou fazer fisioterapia e vai embora. Ele poderia ter pensado isso, e eu ia embora. E talvez ia estar até hoje. Deveria ter parado de ler a Bíblia e tinha, enfim. Queridos, há pessoas que Deus está movendo os corações delas. O Espírito Santo está trabalhando no coração de pessoas que você não tem a menor ideia de quem são. E essas pessoas vão cruzar o seu caminho. E o Espírito Santo conta com você, comigo, para tirar as dúvidas dessas pessoas. Eu fico imaginando, por que o Felipe, eu estava imaginando isso e fazendo essa pergunta, por que o Felipe, o Pedro, que foi lá para Samaria e fez um rebuliço, quando ele ficou sabendo que estava lá, Samaria, o pessoal está aceitando o Pedro, nem gostava disso, o Pedro no começo era mais religiosão, mas quando ele ficou sabendo que o negócio estava pegando fogo lá em Samaria, os apóstolos se reuniram e falaram, Pedro e João, vocês precisam ir lá, liberar o Espírito Santo, porque o pessoal está se convertendo, sendo batizado, mas eles precisam do Espírito Santo. Por que essa igreja era tão cheia do Espírito Santo? Você pode dizer assim, que eu também pensei isso, falei assim, bom, eles tinham acabado de ser discipulados por Jesus, tinha acabado de acontecer o Pentecostes, então, natural. Mas não era isso não, queridos. Não era por isso não. A Bíblia não fala, se a gente procurar na Bíblia assim, qual a receita para ser cheio do Espírito Santo? Uma receita, assim, como existem livros e pregações, 5 passos para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia não tem isso. A gente pode montar aí um esboço de pregação, buscando esses pontos, mas a Bíblia não dá. Faça isso para você ser cheio do Espírito Santo. De forma clara e objetiva. E sabe por quê? Porque para aqueles cristãos do primeiro século, na cabeça deles, não faria sentido, eles não conseguiam imaginar uma igreja sem ser cheia do Espírito Santo. Não faz sentido na cabeça deles uma igreja que não é plena, cheia, que transborde do Espírito Santo como eles. Isso era muito claro para eles, não precisava ensinar isso, não precisava pregar isso. Isso era o óbvio, isso era o normal da vida deles. Eu fiquei imaginando assim, o Felipe, não usava nem do Pedro, do João, o Felipe. Eu fiquei imaginando o Felipe conversando com a gente hoje, com a nossa igreja, a igreja desse século. Estou falando da nossa aqui, eu estou falando da igreja de Jesus desse século. E eu fiquei imaginando o Felipe, se Deus desse uma oportunidade, o Felipe conversando com a gente aqui. Falei, mas o que vocês fazem? Bom, a gente faz culto e uma delícia, gostoso demais. Então, mas e daí, depois? O que vocês fazem? A gente vai seguir a vida. Na segunda-feira a gente vai trabalhar, vai fazer as coisas, a gente vai comer, a gente vai fazer tudo o que tem que fazer.
Mas como que vocês vivem assim? O que é a igreja para vocês? Vocês entendem de igreja? Vocês não têm assim, não é natural milagres acontecer? Vocês não são assim? Eu não estou entendendo como funciona essa igreja, porque como funciona uma igreja que não é transbordando do Espírito Santo? Como que é uma igreja que não tem o Espírito Santo na veia, que não é movida pelo Espírito Santo? Como que é? Eu não consigo imaginar na minha cabeça isso. Eu acho que qualquer um que a gente conversasse desses cristãos do primeiro século, seria uma coisa absurda, grotesca para eles, se a gente dissesse, olha, em 2024, a igreja vai ser assim, é desse jeito a igreja. A gente vai para a igreja e contasse como é a nossa rotina de igreja desse século aqui. Eu acho que eles ficariam falando, meu Deus, todo esse trabalho que a gente está tendo para chegar nisso, é aí que vocês vão chegar? Provavelmente eles diriam, gente, não existe igreja sem o Espírito Santo, sem a igreja ser transbordante do Espírito Santo. Não existe uma igreja sem o poder do Espírito Santo. Não existe uma igreja que não transborde do Espírito Santo. As pessoas são impactadas pelo poder do Espírito Santo. As pessoas são transformadas pela ação do Espírito Santo. Como é que eles querem ganhar almas? O fato de a gente precisar, e queridos, eu estou falando isso para mim também. Eu estou falando para mim, isso aqui tudo eu preguei para mim, eu aprendi, eu tô revoltado comigo mesmo. Porque o fato da gente precisar falar sobre isso, esses cristãos do primeiro século não falavam sobre isso. Esse não era um assunto comum para eles, porque era o básico, a mesma coisa de você falar assim, não, eu sou cristão, na nossa cultura hoje, eu sou cristão, mas eu não gosto da Bíblia. A Bíblia, quando dá, eu vejo. Eu sou cristão, mas eu não me batizo. Eu sou cristão, mas não vou no culto. Eu não vou em culto, porque eu não gosto de culto. Eu também não adoro a Deus, não gosto de louvor, nem de pregação também. É para eles, se alguém dissesse isso para nós, a gente fala, como assim? Imagina que, você está louco? Como você é cristão? Você não é cristão. Provavelmente, queridos, se nós mostrássemos a nossa vida para um Felipe, nesse momento, ele fala, desculpa meu irmão, mas você não é cristão não. Era o óbvio para eles, ser cheio do Espírito Santo. O fato da gente ter que falar sobre isso, o fato da gente ter que chamar atenção para isso, o fato do Espírito Santo ter que nos mover para entender isso, isso mostra o quanto nós desviamos do caminho, o quanto nós nos afastamos do caminho original. O caminho original, queridos, é o poder de Deus através do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que agia em nós, que agia neles, é o Espírito que está à nossa disposição. O mesmo Espírito que movia o Felipe, que movia o Pedro, que movia o João, é o mesmo Espírito que está aqui hoje, que move você, que move eu, que está dentro de nós. A diferença são as prioridades do Felipe e as nossas prioridades. A diferença são as ocupações que eles tinham e as nossas ocupações. A diferença são as aflições que eles tinham e as nossas aflições. Eles sofriam por pessoas, eles sofriam pela pregação da palavra. Nós sofremos por causa do dinheiro, nós sofremos por causa dos nossos sonhos, nós sofremos por causa das nossas vontades, nós sofremos por causa dos nossos anseios. Eles sofriam por causa da palavra de Deus, eles sofriam por causa do propósito e por causa do plano de Deus. Se a gente olhar, se a gente tomar o Novo Testamento, se a gente tivesse capacidade de pegar o Novo Testamento e comprimir ele no nosso coração, na nossa cabeça e resumir ele de uma forma prática, a gente ia chegar a uma única conclusão: o poder do Espírito Santo sobre a igreja. É a única conclusão que nós chegaríamos. Provavelmente eles iam dizer: meu irmão, não tenta viver sem ser cheio do Espírito Santo. Nem tente fazer isso, é perda de tempo. Sem ser cheio do Espírito Santo, você vai ser uma religião.
como tem já outras aí. Vai ser uma vida difícil sem o Espírito Santo, muito difícil. Vai ser uma vida chata. Vai ser uma vida sem graça, monótona, uma vida mecânica. Vai ser uma vida sem vida. O Espírito Santo é a vida da igreja. Sem ele, não tem vida. Sem o Espírito Santo, a gente fica sem foco. A gente fica sem... dá preguiça de servir a Deus. Dá preguiça, dá cansaço de servir a Deus, porque para servir a Deus pelas nossas forças, é chato e é cansativo. Para servir a Deus sem o Espírito Santo, queridos, é quase insuportável. Aí a gente começa a achar que pessoas não são importantes, porque o coração, a essência do Espírito Santo, é a essência do amor de Deus, que a preocupação são pessoas. O Espírito Santo não está preocupado com planos, projetos, programação, ou com os detalhes todos que tomam a nossa vida. A preocupação do Espírito Santo são pessoas. O Espírito Santo se preocupa com pessoas. As pessoas são o foco. As pessoas são importantes. Essa é a essência do coração do agir do Espírito Santo. Quando a gente está vazio, a nossa preocupação são programas, estruturas. E aí nosso espírito vai ficando vazio e a gente precisa assistir 300 vídeos de pregações, que são pregações maravilhosas. E a gente precisa dessas coisas para se alimentar, porque o nosso espírito vai morrer. Então a gente alimenta ele com um vídeo de uma pregação muito boa. Daqui a pouco esvazia de novo, precisa de outra. E Jesus disse, se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Pelo Espírito Santo, meu irmão, o nosso alimento vem de dentro para fora. Rios fluindo do nosso ventre. Quando nós oramos a Deus, nos enche, Senhor, nos enche, Senhor. E termina de orar, nos enche, Senhor, e a gente sai e vai cuidar das nossas prioridades, e a gente não se submete, e a gente não se rende, a gente não aquieta o coração, e a gente não fica vulnerável ao Espírito Santo. Não fica vulnerável a Ele. Antes de conhecer o Espírito Santo e esse poder, o Abraão tinha uma baita de uma missão para cumprir, e estava preocupado, como é que eu vou fazer isso? E aí Deus fala para ele, Abraão, não se preocupa com nada, só anda na minha presença e seja perfeito. A nossa única preocupação, queridos, é ser cheios do Espírito Santo. É uma coisa, dentro da nossa cultura de hoje, dentro da nossa realidade, eu fiquei discutindo, modo de falar, né? Discutindo com o Espírito Santo, para ver se realmente podia dar outro foco para essa mensagem aqui, eu falar outra coisa, porque eu falei, Senhor, eu vou ficar com isso aqui só para mim, porque pregar isso aqui é quase uma utopia. É quase que uma utopia falar sobre isso. A gente está tão distante da essência da igreja que Jesus estabeleceu. A gente está tão longe da essência da igreja. Não estou falando nós aqui não, queridos. Estou falando da igreja desse século. A gente está tão longe da essência da igreja primitiva que é quase que uma utopia falar sobre isso. É uma coisa muito estranha. É muito longe da nossa realidade. Mas o Espírito Santo continua o mesmo daquela igreja. Ele não mudou. Ele continua esperando um despertamento, um foco, uma necessidade, uma sede, um objetivo. Ele continua esperando a gente se render. Ele continua esperando a gente ficar vulnerável a Ele, para que Ele possa fazer com cada um de nós, como Ele fez com Filipe, como Ele fazia com João, como Ele fazia com Pedro, e como Ele fazia com toda aquela igreja primitiva. Amém?